Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo agora: Gianluca Prestiani foi suspenso preventivamente pela UEFA e não estará no jogo Real Madrid-Benfica no Santiago Bernabéu. A atitude da UEFA tem justificativa? Abre um precedente perigoso? Já aconteceu anteriormente? É o que a gente vai falar nesse vídeo depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR. Vamos falar ainda sobre o lamentável episódio da acusação de racismo de Vinícius Júnior ao argentino Gianluca Prestiani, do Benfica, e os desdobramentos para o segundo jogo, que vai ser na quarta-feira. Prestiani está suspenso preventivamente e não entrará em campo para o jogo da volta entre Real Madrid e Benfica. Antes da gente começar, você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também, primeiro comentário fixado, tem o link para você baixar o app do Flashscore, totalmente de graça para você, você não paga nada nem para baixar, nem para usar, é só vir no primeiro comentário fixado, fazer o download e ter um aplicativo fantástico de estatística, acompanhamento de jogos, classificação, resultados em tempo real. Tudo isso de graça no seu celular, não paga nem para baixar, nem para usar, só vir no primeiro comentário e fazer o download. Informação de segunda-feira, à tarde aqui no começo no finalzinho da manhã aqui no horário brasileiro, a UEFA puniu preventivamente o argentino Gianluca Prestiani, e ele não estará em campo no jogo da volta entre Real Madrid e Benfica no Santiago Bernabéu. Para quem não lembra, na rodada passada, na terça passada, o Vinícius Júnior acusou o Prestiani de injúria racial, de o chamar de macaco repetidas vezes no jogo entre Benfica e Real Madrid no Estádio da Luz. A acusação é essa que foi referendada e foi sustentada pelo depoimento do Kylian Mbappé, dizendo que ouviu o Prestiani chamar o Vinícius Júnior de macaco em 5 oportunidades. E aí, depois de tudo que aconteceu, toda a denúncia do Vinícius Júnior, todo o posicionamento de ambas as partes, inclusive um posicionamento muito ruim do Benfica num primeiro momento, depois o Benfica tomou as atitudes que deveria de punir os torcedores que também fizeram manifestações lamentáveis e criminosas desse jeito, mas o primeiro momento o Benfica agiu muito mal, querendo defender de forma inquestionável o Prestiani, inclusive querendo desqualificar e descredibilizar tanto Vinícius Júnior quanto o Mbappé. O caso se seguiu. Na quinta-feira a UEFA determinou que iria investigar o caso de forma oficial, até porque o árbitro do jogo abriu o protocolo antirracismo e tornou toda essa denúncia uma denúncia oficial. A UEFA disse na quinta-feira que iria investigar o caso e, em meio às investigações, na segunda, ontem, a UEFA soltou esse comunicado dizendo que haverá uma suspensão preventiva do Gianluca Prestiani. Aí, traduzindo aqui basicamente, a UEFA diz que depois de um encontro do Comitê de Ética e Disciplina da UEFA para investigar as alegações de discriminação durante o jogo entre Benfica e Real Madrid, e depois da demanda de um relatório interno, a Comissão de Ética, Controle e Disciplina decidiu suspender provisoriamente o senhor Gianluca Prestiani por uma partida, e por causa ele diz que ele passa a estar elegível à punição pelo artigo 14 do regulamento de disciplina da UEFA, que trata sobre discriminação, comportamentos discriminatórios. Aí depois eles colocam sem nenhum tipo de prejuízo
aos comitês disciplinares da UEFA, vamos continuar fazendo a conclusão da investigação em andamento pelo sistema disciplinar. Outras informações sobre a matéria serão dadas ao longo da investigação. Isso que ele quis dizer. Segundo a UEFA, o Prestiani está suspenso preventivamente e que isso não quer dizer que as investigações vão parar ou que não serão feitas. As investigações continuarão feitas, mas segundo o entendimento do Departamento de Controle, Ética e Disciplina da UEFA, havia a necessidade de punir preventivamente o Prestiani com esse jogo. É evidente que essa decisão da UEFA é uma decisão no sentido de tirar o Prestiani do jogo da volta, considerando o nível de acusação que ele teve, que ele sofreu, o nível de depoimento de pessoas que foram ouvidas e que sustentaram essa acusação do Vinícius Júnior, essa denúncia do Vinícius Júnior, e a partir dessa investigação, a UEFA decidiu tirar o Prestiani do jogo. Sempre que você pune antes da conclusão da investigação, fica a percepção de que você está punindo sem a possibilidade de remediar ou de compensar caso o acusado seja inocentado. Porque se depois do fim das investigações o Prestiani for considerado inocente, e aqui eu estou tratando a coisa do ponto de vista jurídico, né? Quando há uma investigação, quando há alguém acusado, a pessoa do fim da investigação pode ser considerada culpada ou inocente, né? Se ele for considerado inocente, ninguém vai conseguir repor o jogo que o Prestiani perdeu. Mas o ponto da UEFA é que, pelo que foi, o que diz a nota da UEFA pelo que foi investigado até agora, há elementos para suspender o Prestiani de forma preventiva, considerando a natureza do que a UEFA diz aqui, a natureza da violação do artigo 14 do regulamento de disciplina da UEFA, que fala sobre comportamentos discriminatórios. Então, foi tomada essa decisão. O Prestiani está fora do jogo. O Benfica disse que ia recorrer, mas até o momento que eu estou gravando esse vídeo, que é mais ou menos 8h30 da manhã de terça-feira, a demanda do Benfica não teve nenhum tipo de acolhimento pela UEFA. Então, nesse momento, o Prestiani está fora do jogo. Vi a reação de muita gente nas mídias sociais dizendo que a UEFA está abrindo um precedente perigoso. 2, dizendo que a UEFA está fazendo isso porque é o Real Madrid. 3, dizendo que a UEFA está fazendo isso porque o Vinícius Júnior é um jogador de muito destaque. E quem está falando isso está falando uma bobagem do tamanho do Brasil. Por quê? Porque já houve um caso muito parecido com o caso envolvendo a denúncia do Vinícius Júnior contra o Prestiani. E esse caso aconteceu em 2021, quando o Kudela, jogador do Slavia Praga, foi acusado pelo Camara do Glasgow Rangers de insultos racistas. Isso aconteceu num jogo da Europa League em 2021. E aí o Kudela foi acusado pelo Camara por ter sido chamado de macaco do caramba, né? Não era bem caramba, mas vocês entenderam. Pelo adversário, que tapou a boca ao dizer essas palavras. Então, assim, você vê que o caso ele é muito parecido. O Camara, que é um jogador finlandês nascido em Serra Leoa, acusou o Kudela acusou o Kudela de o chamar de macaco fazendo esse movimento.
muito parecido com o que aconteceu com o Prestiani. O Kudela e o Slavia Praga negaram a acusação, mas 26 dias... Isso aqui é uma reportagem do Sapo, tá? Que é um veículo de esportes português lá. Mas depois de 26 dias do jogo referente à segunda mão ao jogo da volta das oitavas de final da Europa League, a UEFA decidiu punir o jogador do clube tcheco com 10 jogos de suspensão por comportamento racista. O jogador e o clube recorreram, mas o comitê de recurso da UEFA indeferiu esse pedido em maio. Kudela então levou o caso para o Tribunal Arbitral do Desporto, lá na Suíça, mas esse recurso acabou sendo retirado um ano depois, tá? E aí o caso foi muito parecido, por quê? Porque também ficou o Camara acusando o Kudela dizendo que não, mas outras pessoas envolvidas também ouviram e também testemunharam que ouviram o xingamento racista, certo? Então, é um caso muito parecido com o Prestiani, que terminou com o jogador acusado sendo suspenso por 10 dias, mas antes dele ser suspenso por 10 dias, e aqui está essa reportagem da ESPN, do Reino Unido, que eu vou traduzir aqui do inglês, Slavia Praga, Kudela do Slavia Praga recebe uma suspensão provisória de um jogo por abusos racistas contra o jogador do Rangers, Camara. Essa reportagem é do dia 6 de abril de 21 e diz aqui: o defensor Kudela do Slavia Praga, que está sendo investigado pela UEFA e pela polícia escocesa, acusado de ofensa racista, foi suspenso provisoriamente por um jogo, mesmo com as investigações em andamento, informou a UEFA nesta quinta-feira. Nesta terça-feira. O meio-campo do Rangers, Camara, acusou Kudela de ofensa racial quando acusando de ter ouvido ele falar sobre isso, cobrindo a boca durante o jogo entre as equipes pela Europa League. Kudela negou as alegações, o clube, o Slavia Praga, estava ao lado dele, e ainda acusou a polícia escocesa de ter sido truculenta com o jogador, né? Aí diz aqui que a UEFA, o mesmo comitê de disciplina, controle e ética da UEFA, está investigando o caso e aí decidiu suspender o Kudela por um jogo. Então o Kudela não foi suspenso preventivamente. Então quem está dizendo que isso daí é um precedente perigoso? Errado. A UEFA já tomou a mesma medida com o caso do Kudela e do Camara em 2021. Quem está acusando que a UEFA está fazendo isso porque se trata do Real Madrid, que é um time muito grande, um time muito poderoso, está errado. Ela fez isso punindo também o Slavia Praga lá em 2021. E quem está dizendo que a UEFA está fazendo isso porque o Vinícius Júnior é um jogador muito midiático, de muito destaque, errado. Ela fez isso com a acusação do Camara, que é um jogador ali, não tem nem 10% do destaque que tem o Vinícius Júnior. Então, já foi padrão da UEFA fazer exatamente a mesma coisa. Enquanto o caso está sendo investigado, tirar o jogador do jogo seguinte. Aconteceu com o Kudela, aconteceu agora com o Prestiani. Então não dá, não seja irresponsável de dizer que a UEFA está tomando uma medida que nunca tomou, ou sendo ou protegendo o Real Madrid, ou protegendo o Vinícius Júnior. Num caso 100% semelhante, num caso muito parecido, um jogador preto acusando um jogador
de ter tapado a boca e falado ofensas racistas, e essas ofensas que não puderam ser comprovadas pela leitura labial porque o jogador estava escondendo o rosto com a camisa, foram sustentadas e foram ouvidas por outras pessoas. Então, é exatamente o mesmo caso e a UEFA está tomando exatamente a mesma postura, suspendendo o jogador por um jogo preventivamente. De novo, as investigações estarem em andamento e ele ser suspenso, tira a possibilidade de você ressarcir o Prestiani e o Benfica caso ele seja absolvido. Caso ele seja absolvido. Então, por esse ponto, partindo do princípio do direito, é algo que está arriscado você punir alguém que ainda tem a chance de ser absolvido. Mas, pelo protocolo, pela forma como a UEFA e como o Comitê de Controle, Ética e Disciplina da UEFA tratou um caso igual, a UEFA está fazendo o que ela normalmente faz, que é punir o jogador e impedir que o jogador jogue um outro jogo da sua competição, de uma competição sua, enquanto a investigação ainda está rolando. Não dá para dizer que é um absurdo, não dá para dizer que é casuísmo, não dá para dizer que é tratamento privilegiado por Real Madrid, porque no jogo Slavia Praga e Rangers aconteceu a mesma coisa. E agora o Prestiani, que o Benfica está até dizendo que vai levar o Prestiani para Madrid, para o jogo, ele não vai poder jogar, vai ter que ficar lá na arquibancada. Não sei que tipo de movimentação e que tipo de problema isso vai causar, mas o Benfica diz que vai levar o jogador, e até o Arthur Quesada, que é correspondente da TNT Esportes lá em Portugal, ele trouxe a informação de que o Prestiani pode treinar no Santiago Bernabéu. Benfica faz aquele treino no local do jogo, esse treino vai ser hoje, terça-feira, e a informação é que o Prestiani pode treinar normalmente no Santiago Bernabéu, ele não pode jogar. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa? Eu entendo que a UEFA está fazendo o que ela normalmente faz, então não vejo nenhum tratamento diferenciado nesse caso. O que você pensa? Diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Primeiro comentário fixado, vem e baixa o app do Flash Score, totalmente de graça para você. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.